Olá, amigos! Hoje nós vamos ver 10 perguntas mais feitas na internet sobre as hemorroidas. Então nós vamos ver algumas dúvidas que vocês têm, se sangra, o que causa, o que são hemorroidas, se é mais grave, hemorroida interna ou hemorroida externa. Então nós vamos ver aí um apanhado das 10 perguntas mais frequentes sobre hemorroidas. Eu me chamo Marcelo Werneck, esse é o Proctologia Sem Tabu. Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal, curte o vídeo também, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Então vamos lá, né? Primeira pergunta, o que são hemorroidas? Hemorroidas, gente, são vasos de sangue presentes ali na região do ânus e que todo mundo tem esses vasos de sangue, só que em algumas pessoas esses vasos começam a perder a sustentação e descer. E com o tempo pode acontecer de esses vasos ficarem mais dilatados, começar a ter sangramento, causar sintomas pela saída, causar desconforto, queimação. Então as hemorroidas começam a causar sintomas com o tempo. Quando são hemorroidas pequenas, podem causar muito pouco sintoma. Nesse caso, não precisaria tratar, já que hemorroidas são benignas, hemorroidas não viram câncer. Então hemorroidas são vasos de sangue benignos da região do ânus que em algumas pessoas predispostas, normalmente por uma tendência genética, eles começam a descer. Mas isso também tem muito a ver com esforço na hora de ir ao banheiro, aquele esforço crônico, o intestino que não funciona bem, ficar lá muito tempo no vaso, lendo, aquela posição inadequada na hora de evacuar. Então tudo isso vai culminando com essa descida da hemorroida e começando a causar sintomas. Isso nos leva à segunda pergunta muito frequente, né? Onde ficam as hemorroidas? Gente, as hemorroidas ficam na região do ânus. No ânus, como eu falei, tem vasos de sangue, e esses vasos de sangue começam a descer. Então o que a pessoa vai ver para a pessoa que tem hemorroide? Que ela vai ver ali na região do ânus? Se ela colocar um espelho ou tirar uma foto, vai notar um excesso de tecido naquela região, ou algum inchaço, normalmente quando faz um esforço para evacuar. Quando contrai o abdômen, relaxando a região do ânus, aqueles tecidos vão inchar. Isso seriam as hemorroidas externas. Mas as hemorroidas internas, que ficam dentro do ânus, também vão inchar e podem descer saindo pelo ânus. Então a pessoa vai notar ou inchaço nas bordas do ânus ou algum tecido que sai quando ela faz força ali. Normalmente as hemorroidas vão formar mamilos. Então elas ficam em algumas regiões do ânus, que podem ser anterolateral, posterolateral ou lateral no ânus. Então, se ela for um pouco mais para frente, a pessoa vai notar um inchaço ali na parte da frente do ânus, na parte de trás, formando então esses mamilos hemorroidários, que nada mais são do que aqueles vasos agrupados, formando esses inchaços, esses excessos de tecido que eu falei na região do ânus. Próxima pergunta, quais são os sintomas de hemorroidas? Como eu falei, o sintoma mais comum de hemorroidas seria a descida, a saída da hemorroida ali, um inchaço na região do ânus e que normalmente depois que a pessoa vai ao banheiro, aquilo ali vai desinchando e pode voltar. Só que em algumas pessoas começam a sair e ficar para fora, a pessoa precisa empurrar aquele tecido de volta para dentro. E em outras pessoas aquele tecido interno já sai e fica para fora ali o tempo todo, causando sujeira na roupa, que seria um sintoma de hemorroidas, então fica com resíduos de fezes ou uma secreção parecendo um muco, uma umidade. Além disso, outro sintoma de hemorroidas muito frequente seria o sangramento. Sangramento, gente, de hemorroidas normalmente é um sangramento vermelho vivo, que pode pingar, pode ser um sangramento em jato e pode ser um sangramento nas fezes ou no papel higiênico quando a pessoa vai limpar. Então os sintomas mais frequentes, a saída, resíduo e secreção na região e a presença de sangue. Mas e a dor? Bem, hemorroidas, gente, aquelas hemorroidas do dia a dia não costumam doer muito. Mas tem uma situação que a hemorroida dói muito, que seria naquela crise de hemorroida ou na trombose hemorroidária, que é quando a hemorroida fica inchada, endurecida e é uma crise aguda, não são aqueles sintomas do dia a dia. Tem gente que tem uma bolinha naquela região do ânus que aparece de tempos em tempos quando faz um esforço. Isso seriam crises de hemorroida ou trombose hemorroidária. É diferente daquela hemorroida do dia a dia que eu estou falando. Então a hemorroida pode doer normalmente nas crises, naquele momento que está inchado, que está trombosado. Um outro sintoma de hemorroidas que muitas vezes as pessoas não conhecem é a coceira no ânus.
Quando tem coceira, as pessoas já pensam em quê? Micose, oxiúros, né, outras verminoses, infecção local, mas as hemorroidas podem causar coceira. Por quê? As hemorroidas, como eu falei, produzem uma certa secreção, deixam aquela região úmida e por um mecanismo parecido com a assadura, vai causar uma coceira naquela região. Então, a assadura também seria um outro sintoma, porque fica úmido, fica com resíduos de fezes, vai dando aquela irritação local, que seriam essas assaduras, que é mais um sintoma de hemorroidas. Nossa próxima pergunta: hemorroida quando sangra, o que fazer? Bem, aqui no canal tem um vídeo falando, né, sobre sangramento anal, o que a pessoa deve fazer. Gente, primeira coisa, sangramento anal não é sinônimo de hemorroida. Não é porque você tem sangramento que você tem hemorroida. Existem várias causas de sangramento e sangramentos sempre devem ser avaliados. Até vou fazer um outro vídeo falando sobre essa questão, por que sangramento não é normal. Mas então vamos lá, a hemorroida que está sangrando, a pessoa já tem um diagnóstico de hemorroida e começou a ter sangramento. O que fazer? Nesse caso, gente, a pessoa pode fazer uma compressão do local, então apertar ali com um pano, uma gaze, fazer uma compressão para diminuir o fluxo de sangue e aquele sangramento parar. Outra opção é fazer o banho de assento com água fria ou a colocação de uma bolsa gelada na região. Não coloque gelo direto na pele, gente. Pode causar queimadura por frio, então não coloque. Mas pode colocar uma compressa fria, porque o frio faz os vasinhos de sangue fecharem e diminuir e até parar o sangramento. Mas tem uma coisa, gente. A hemorroida interna, quando ela está sangrando, porque tem uma lesão ali, está sangrando muito, ela pode não parar. E pode dar a falsa impressão de que parou de sangrar porque continua sangrando para dentro. Então, se a pessoa está indo ao banheiro e eliminando coágulo de sangue, gente, isso não é normal. Se está saindo uma grande quantidade, tem que procurar atendimento de urgência. É muito raro precisar operar hemorroida na situação de urgência por sangramento, mas pode acontecer. Então, dependendo do tipo de hemorroida, pode causar um sangramento volumoso, levando a choque hipovolêmico, que seria a queda da pressão. Então, pode ser grave, tem que procurar atendimento. E tem gente que tem até anemia por sangramento de hemorroida, que seria até uma indicação de operar a hemorroida, mas normalmente não na situação de urgência. A gente, em geral, vai marcar como uma cirurgia eletiva sempre que for possível. Ok, e quando que precisa de cirurgia para hemorroida? Bem, gente, isso vai depender dos sintomas. Como eu falei, as hemorroidas são benignas. Aquela pessoa que tem sintomas que comprometem a qualidade de vida, pessoas que têm sintomas no dia a dia, hemorroida que sai, hemorroida grau 3, hemorroida grau 4, sangramento causando anemia, sangramento recorrente. Essas pessoas que têm sintomas importantes, pode ser indicada a cirurgia sim. A cirurgia seria a retirada das hemorroidas para resolver totalmente os sintomas da pessoa. Então, tem que ver qual é o comprometimento de qualidade de vida e o comprometimento orgânico da pessoa para indicar a cirurgia. Como eu falei, cirurgia de urgência é uma minoria. A gente só vai indicar cirurgia de urgência naquela situação que está tendo uma repercussão para o organismo mesmo, ou quando tiver risco de infecção local. Mas tem situação que a gente pode precisar de um procedimento de urgência, que é a trombose hemorroidária, que se tiver sinal de necrose, pode indicar inclusive a cirurgia de hemorroida na urgência, mas se for uma trombose pequena, muitas vezes a gente pode fazer um procedimento chamado trombectomia, que seria o esvaziamento daquele coágulo para que resolva a crise de hemorroida. Então pode ser necessário esse procedimento, que não seria a cirurgia de hemorroida em si, seria só a retirada do coágulo. Próxima pergunta, gente. Hemorroida é transmissível? Não, hemorroida não é transmissível, não passa de uma pessoa para outra, tá? Como eu falei, são vasos de sangue da região do ânus, não tem nada a ver com transmissão. O que não significa que não existam doenças transmissíveis da região do ânus, né? Eu já fiz vídeo aqui sobre doenças sexualmente transmissíveis e doenças que são predominantemente sexualmente transmissíveis, mas que podem transmitir de outra forma, através do contato, tá? Então, hemorroida não é transmissível. Hemorroida é perigosa? Bem, como eu falei, tem situações que indicam até cirurgia de urgência, né, por comprometimento do organismo, infecção, sangramento, mas, em geral, não. A grande maioria das hemorroidas vão causar uma perda de qualidade de vida, um incômodo, desconforto, às vezes dor, às vezes sangramento, mas, em geral, sem maiores riscos para a pessoa. Mas lembrando daquelas situações, como eu falei, que tem que tratar até de urgência. Próxima pergunta. Qual a consistência das hemorroidas? Hemorroida é dura
ou a hemorroida é mole? Aí depende, gente. Como eu falei, tem aquela hemorroida do dia a dia que tem um prolapso, uma saída. É um tecido que tem uma consistência carnosa, esponjosa. É diferente da crise de hemorroida. A crise, o que é? A formação de um coágulo. Nesse caso, tem um coágulo que já é durinho por si só e com o passar do tempo ele vai ficando até mais durinho porque ele vai se organizando. Então forma uma bola durinha ali e também tem um inchaço nos primeiros dias. E esse inchaço também é mais endurecido. Então, a hemorroida do dia a dia costuma ter uma consistência mais carnosa, mais amolecida, mais esponjosa, e aquela hemorroida durante a crise costuma ter a consistência mais dura, formando ali uma bolinha na região. Hemorroida interna ou externa, qual que é pior? Bem, aqui, gente, não tem como a gente responder. Por quê? A maioria das vezes a hemorroida externa é um excesso de tecido externo no ânus, mas que não causa dor, não causa muito desconforto. Já as hemorroidas internas, elas podem sair, podem causar sangramento, pode causar resíduo na região. Então, não tem como falar qual que é mais grave, né? As duas hemorroidas podem causar desconforto, as duas são benignas, como eu falei. Agora, em termos de risco de complicação, a hemorroida interna é que vai ter mais risco de causar aqueles sangramentos, aquela trombose com necrose. Então, em geral, a hemorroida interna vai ser maior motivo de tratamento. Só que a hemorroida interna tem uma vantagem. A sensibilidade dela é uma sensibilidade diferente, uma sensibilidade mais leve. E isso permite que a gente faça alguns tratamentos de consultório. Já fiz vários vídeos aqui falando. Um deles seria a ligadura elástica, que é um tratamento muito bem tolerado, que em termos de dor vai ser uma dor leve, mais um desconforto e com uma recuperação tranquila, mas resolvendo o problema de sangramento ou até de prolapso das hemorroidas. Então, cada hemorroida tem as suas particularidades. Em termos de gravidade, normalmente elas não são graves e o tratamento vai variar de acordo com os sintomas, sendo que para a hemorroida interna, a gente, em geral, vai ter mais possibilidades de tratamento por essa questão da sensibilidade local. E por que acontece a crise de hemorroida? Gente, a crise de hemorroida, em geral, vai estar relacionada a traumas na região. Esse trauma pode ser de várias origens. Pode ser um trauma com a passagem de fezes, então um trauma mecânico, ali as fezes mais duras passam machucando. Além disso, pode ser na hora que a pessoa está fazendo aquele esforço, aqueles vasos ficam cheios de sangue, com a pressão abdominal dificulta a drenagem de sangue, o sangue mais parado, levando a uma coagulação. Além disso, o trauma do papel higiênico, então mais um trauma mecânico ali na região. Também um trauma químico, dependendo do que a pessoa alimenta. Por exemplo, alguns estudos mostram que a pimenta pode desencadear crise de hemorroida, levando aquelas tromboses. Além disso, o trauma térmico também, então assentar num banco muito quente, colocação direto de gelo naquela região. Então, vários tipos de trauma vão causar a crise de hemorroida. A crise de hemorroida a gente descreve como sendo uma bolinha de sangue que coagulou para ficar mais fácil de entender, mas em geral são coágulos intravasculares, ou seja, coágulos dentro dos vasos de sangue daquela região. Tendo um trauma ali, acontece o quê? Uma lesão do endotélio, que é a camada mais superficial de dentro do vaso. Ali desencadeia o efeito de coagulação. Então formam vários pequenos coágulos que podem formar bolinhas ou até inchaço em toda a região do ânus. Então normalmente não vai ser uma bolha de sangue, mas sim uma coagulação naquela região, formando vários pequenos coágulos. Mas para ficar mais fácil de entender, imagina que seria mais ou menos isso, uma bolha de sangue que coagulou naquela região. Normalmente nesse processo tem um trauma ali e também vai acontecer algum grau de inflamação, por isso que muitas vezes dói. Só que em algumas situações a pessoa tem a trombose sem dor nenhuma, só percebe que tem um carocinho na região. E para finalizar, hemorroidas, como tratar? Bem, como eu falei, gente, depende muito dos sintomas do paciente. O tratamento pode ser desde um tratamento clínico, com alimentação e mudança de estilo de vida, suspendendo o uso do papel higiênico, diminuindo o esforço para evacuar. Só disso já vai melhorar. Mas em algumas situações a gente precisa entrar com medicações para evitar essas crises, para aliviar o inchaço, para aliviar os sintomas. Pode usar também algumas pomadas, né? Só lembrando que pomadas, gente, tem efeitos colaterais, tem vídeo aqui no canal falando dos perigos dessas pomadas anais, que a pessoa fica usando direto. Então é um tratamento curtinho ali, naqueles momentos de crise, e pode precisar também de fazer procedimentos, que podem ser procedimentos de consultório, como eu falei, ou até a cirurgia mesmo. Espero que o vídeo tenha ajudado. Eu acho que foram 10 perguntas mais frequentes aqui de hemorroida, mas eu perdi a conta no meio. Então são perguntas frequentes que vocês mandam e perguntas que eu fui catando aqui e ali na internet. Espero que o vídeo tenha ajudado. Lembra de se inscrever no canal. E, gente, acessa meu site. Toda semana tem post lá. Post sobre hemorroidas, fissuras, fístulas, saúde intestinal,
como um todo. Se o vídeo ajudou, lembra de curtir. Um grande abraço e te vejo na próxima.